Sessão ordinária de 25 de setembro de 2023. Havendo o número regimental de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa sessão ordinária. No pequeno expediente, solicito a verificação pelo secretário da mesa. O quórum por chamada nominal. Vereadora Cida Silva Cardoso, presente. Vereador Valdecir Bortoluzzi Simões, ausente. Vereador José Edgar Silva da Luz Júnior, agora, vereadora Ceila Trindade Ferreira, em seu retorno, estava o roteiro aqui da sessão passada. Vereadora Ceila, presente. Vereador José Cláudio Carlos Posser, presente. Vereador Pablo Garcia Milani, presente. Vereador Gustavo Silva de Oliveira, presente. Vereadora Adalva Machado Henck, presente. Vereador Frank Troian Bordion, presente. E vereador José Cardoso de Souza, presente. Restando aos senhores vereadores na posse da minuta da ata número 2691 da sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2023, coloco em discussão a ata da sessão. Coloco em votação a ata número 2691. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os vereadores que discordarem queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa, Pablo Garcia Milani, para que faça a leitura da matéria do expediente. Após a leitura, encerram-se as inscrições para o grande expediente. Pedido de providência 159/2023. O vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições legais apresenta ao douto plenário o seguinte: que o Poder Executivo, através do setor competente, realize a limpeza e roçada na rua Cecília Fontana Auguste, Vossa Cecília. Justificativa: para melhor segurança dos habitantes, de autoria do vereador Cida Silva Cardoso. Pedido de providência 160/2023, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o patrulhamento e o cascalhamento, iniciando na residência do senhor Jaime Machado e finalizando na estrada principal da localidade do São João Bosco. Justificativa: por estar em péssimas condições de trafegabilidade, de autoria do vereador Cida Silva Cardoso. Moção número 05/2023, da Câmara Municipal de Broquier. Os vereadores da Câmara Municipal que essa subscrevem após tramitação regimental prevista no artigo 206 do Regimento Interno, apresentam moção de apelo solicitando ações pontuais e efetivas na cadeia produtiva leiteira, como baixar os custos de produção e fomentar a pecuária leiteira brasileira, assegurando assim aos produtores de leite uma remuneração justa e segura de seu trabalho, através de uma política pública com planejamento, ações concretas e valorização que estimulem a produção leiteira nacional. Igualmente, solicitam que, após a aprovação, sejam enviadas cópias desta moção ao Ministério da Agricultura, à Câmara dos Deputados, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, ao presidente da FETAG, ao prefeito municipal, à Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, às câmaras municipais da região, imprensa local e a quem mais possa interessar. União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, ofício 028/2023. Excelentíssimo senhor presidente, a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, VERGS, através do seu presidente, vereador Silomar Garcia Silveira, vem cumprimentar-lhe, oportunidade em que convidamos Vossa Excelência, bem como os demais vereadores desta Casa Legislativa, para participar e representar o seu município no curso de controle e orientação,
que realizar-se-á nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro, no auditório do Sind Lojas, em Porto Alegre. Informamos que este curso promovido pela UVERGS tem por finalidade capacitar agentes públicos e apresentar informações básicas para o eficiente exercício do mandato e os procedimentos inerentes ao corrente desempenho, a eficácia e a transparência de sua função pública. Ressaltamos ainda que a vossa participação no referido evento será de suma importância e no qual solicitamos o seu apoio no sentido de mobilizar os demais vereadores desta Casa Legislativa, assim como assessores, servidores e técnicos legislativos. Desde já agradecemos a sua atenção e aguardamos sua confirmação para prestigiar e abrilhantar o nosso evento. Atenciosamente, vereador Silomar Garcia Silveira, presidente da UVERGS. Ofício 222/2023 GAB da Prefeitura. Assunto: informa sobre convênio Avançar Microaçudes. Senhor presidente, pelo presente, conforme solicitação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul, informamos que está vigente o contrato FPE número 1110/2022, firmado entre a referida Secretaria e a Prefeitura Municipal de Formigueiro, e que tem por objetivo a escavação de 15 microaçudes para agricultores familiares, com foco na irrigação de fruticultura, horticultura, grãos e pecuária. Por oportuno, encaminhamos cópia do termo e plano de trabalho para acompanhamento desta casa. Sem mais para o momento, atenciosamente, José Elvio Gonçalves Cardoso, prefeito municipal. Ofício 209/2023 GAB. Assunto: encaminha leis municipais número 2416 e 2417/2023. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos as leis municipais sancionadas nesta data conforme a seguir. Lei Municipal 2416/2023, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei 923/1999 e da outras providências. Lei Municipal 2417/2023, que autoriza o município de Formigueiro a conceder isenção temporária do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. Sem mais para o momento, atenciosamente, José Elvio Gonçalves Cardoso, prefeito municipal. Ofício 207/2023 GAB. Assunto: encaminha projeto de lei 53/2023. Senhor presidente, pelo presente, encaminhamos projeto de lei para apreciação conforme a seguir. Projeto de lei 053/2023, de 18 de setembro de 2023, que dispôs sobre a regulamentação da Lei 14.434/2022, cria o completivo remuneratório e da outras providências. Sem mais para o momento, atenciosamente, José Elvio Gonçalves Cardoso, prefeito municipal. Então, no grande expediente, 5 minutos por vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador José Cardoso de Souza. Dispenso o uso da palavra. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Dalva Machado Henke. Também dispenso o uso da palavra. Então, assim, não tendo nenhum vereador inscrito, eu não gosto quase de usar o espaço, vou usar então. Primeiro, dar as boas-vindas à vereadora Seila. Seja bem-vinda novamente, vereadora, a essa casa aí. E desejo um bom trabalho aí na sua continuação do seu trabalho, né? Tá? Seja bem-vinda. Quero falar aqui das duas indicações onde deixei na casa, onde poderia ter várias mais, né? Onde peço ao setor competente aí que realize a limpeza e roçada na rua Cecília Fontona Auguste. Aqui em Formigueiro, a rua
se está bem aí a rua nova ali da Vila Sabino. Está bastante precário aí o brejo aí, bastante tomando conta aí. E que o setor competente aí que faça umas roçadas ali, uma limpeza ali para dar melhor qualidade de vida aí aos moradores e melhor visibilidade aí, senão fica meio estranho aí, parece que é uma rua abandonada, né? Então vamos dar uma roçada e um melhor suporte. A gente sabe que está chovendo, mas quando parar, né, temos que fazer. E parar tem que se atracar e fazer, porque senão o tempo está bastante previsão aí, bastante chuva. Também peço ao setor competente aí que realize até a gente botou patrulhamento, a gente sabe que o patrulhamento é difícil, mas também se não bota a patrola em algum lugar para espalhar as pedras, aí daqui a pouco vão lá e atiram a caçambada de pedra e fica de qualquer jeito. Então peço cascalhamento em trechos na estrada que começa em frente à residência Sr. Jaime Machado, finalizando ali entre São João Bosco e Nolasco, que é o Círio, Rincão do Jacob, ali fica aquela entradinha ali do meio, que é conhecida por Rincão dos Machado, que está em péssimas condições, não é ruim, está em péssima e está interditada. Lá não cruza carro pequeno. Inclusive, essa semana atolou uma montana e tiveram que, acho que, andar uns 2, 3 quilômetros para conseguir um trator para puxar. Então, é lamentável chegar nesse ponto. E, às vezes, a gente queria, como eu digo aqui, eu queria estar elogiando. Mas, infelizmente, tem que estar pedindo e criticando. E também peço, e já cansei de pedir, e só a única chance que vai ter o próximo dia bom, que é quinta-feira. Quinta-feira vai ter, pelo menos a previsão diz que vai ter sol. Se tiver antes, será atendido antes. Mas se não for atendido até quinta-feira, eu estarei apresentando um vídeo nas redes sociais como é que está a estrada que dá acesso a sucessor José Pedro Ilha Cardoso. Já está no meu celular, é só largar. Porque assim, é inadmitível saber as condições que se encontra. A gente sabe que está chovendo, tá, e vai chover, e tem que chover. Se precisa chover, tem que chover. Eu não vou atacar São Pedro lá de mandar chuva. E ninguém ataca. E é o clima, é a natureza. Só que está lá, vereador José, conforme o senhor disse que teve lá também, e eu sei que o senhor teve. Está lá as condições da estrada intransitável. Não tem como seguir. E mais 2 cargas de pedra soluciona o problema. Com 2 cargas, 3, né? Mas, como diz o ditado, parece que deixa atorar a estrada de um tudo para depois colocar. E a reta escavadeira teve lá. Questão de poucos metros de valeta para abrir mais, botaram pedra, veio a chuva e a estrada atorou de novo. Né? Por pouca coisa. Então, como eu digo assim, mas quando estava lá, eu não sou contra, como eu sempre digo assim, eu não sou contra de botar pedra em propriedade particular, enfim, quem seja, eu sou favorável. Mas vamos atender as estradas. E se tiver um tempo para atender propriedade, então vamos atender as estradas. Não quero nem adianta discutir comigo o assunto. Vamos trabalhar e vamos atender. Tá? Porque realmente lá está intransitável, lá temos pessoas, temos, né, inúmeras pessoas aí que retiram suas produções, e sem se falar quem mora, né, no local precisa sair e voltar. E é só aquele trechinho. É fácil de arrumar. Não é coisa que vai ser o fim do mundo. Também quero dizer e quero pedir novamente o reparo das estradas em frente às 2 madeireiras da colônia Antão Farias. Ali o senhor deve ter cruzado ali, vereador José. Aquilo ali é lamentável de ver aquela situação. E é nas 2. Eu não estou aqui defendendo sigla partidária porque eu acredito que um seja uma sigla, outro seja outra, mas independente de siglas, e também hoje pode votar num, amanhã votar no outro, não é questões de siglas, nem sei em quem apoiou e nem me interessa quem vai apoiar. Mas a gente tem que ver assim, nós trouxemos para Formigueiro, incentivamos a fábrica, que graças a Deus está aí trabalhando,
Mas qual é o incentivo que nós damos para quem já está instalado no interior, que traz vários empregos? Então temos que pelo menos uma estrada para andar. E sem se falar nas condições da estrada para chegar com a sua matéria-prima. Essa semana até eu vi, né, as fotos, vídeo do trator, de 2 tratores puxando o caminhão para conseguir subir as subidas. Então isso nós temos que ter condições da estrada para todas as pessoas, independente de partido, de sigla, de religião, para que nós temos mais emprego no nosso município. Então a gente tem que ter mais condições para os micros, pequenos e grandes empresários trabalharem. E aquilo que eu digo, eu não sou contra de atender o grande. Não, tem que atender, ele gera emprego também. Mas temos que olhar pelos pequenos e pelos médios. Tá? Então, nesse espaço aí, seria por aí. O que mais comenta hoje é estrada, né, que não tem mais condições de andar. E temos também as estradas do Faxinal da Eugênia, bastante esquecido. Aí temos que dar uma melhorada. E por aí por diante. Né? Tá feia a coisa. Chover, tem chovido, mas temos que agradecer que é uma chuva calma, tranquila. Pior é outros municípios aí com outras situações. Né? Então, faz parte da natureza. Então, dando início ao espaço reservado à ordem do dia e finalizando as inscrições para o espaço de explicações pessoais, peço ao primeiro secretário da mesa, vereador Pablo Garcia Milhane, para que faça verificações das presenças. 8 vereadores presentes, 1 vereador ausente. Havendo o número regimental de vereadores, coloco as seguintes proposições apreciadas no plenário. Projeto de lei do Legislativo, número 06/2023, do vereador Pablo Garcia Milhane, para que institui o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar Animal no município de Formigueiro. Coloco em discussão o projeto de lei legislativo número 06/2023. 5 minutos para vereador autor ou para líder de governo. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pablo. Senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos acompanham, uma boa noite. Na última sessão foi a primeira discussão, eu havia deixado para me manifestar. Tenho por hábito, né, discutir os projetos na segunda discussão, que é quando vai a voto na sequência. Quero falar um pouquinho a respeito do projeto de lei do Legislativo 06/2023, de minha autoria, que institui o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar Animal no nosso município de Formigueiro. Presente, esse projeto ele tem 3 pilares como objetivos. O primeiro é conscientizar a população, é incentivar a prática da adoção responsável. O segundo é sobre a posse responsável dos animais, vacinação, castração, os bons tratos aos animais. E o terceiro é discutir, é propor, é fiscalizar ações do cumprimento da legislação animal. Estudos já mostram aí que os animais são seres sencientes, né? E quando a gente fala de um tema como esse, né, deve ser tratado, acima de tudo, como questão de saúde pública. Meu colega vereador Gustavo, doutor Edgar, comentaram um pouco a respeito deste lado do projeto, na questão de saúde pública, que é a causa animal. Então esse projeto vem nesse sentido, para que a gente valorize. É uma data não de celebração, mas sim de reflexão, assim como tantas outras datas que temos, assim como a gente tem o Dia da Mulher, para refletir os avanços da mulher na sociedade, valorizar aqueles exemplos, assim como a gente tem a data da igualdade racial. São datas mais do que para celebrar, mas para refletir e propor mudanças na sociedade, propor avanços, e essa data do Dia Municipal da Adoção, ela vem para que a gente possa refletir, debater, tornar esse assunto discutível e avançar dentro do município. Como vereador, a gente sabe que não pode ir além,
mas essa data é um projeto que cabe, né, o vereador fazer, então eu faço, e vamos seguir lutando por essa demanda. Eu já propus a criação do conselho, criação do fundo municipal. Acho que o município tem, né, e temos diversos exemplos, inclusive vizinhos nossos aí, como avançar na questão da castração, questões de microchipagem. Isso a gente fala de todos os animais, não somente, né, os domésticos como cão e gato, mas tem que ter esse controle. Então, presidente, nesse sentido, para que a gente possa avançar na causa animal em formigueiro, que recém, olha, está engatinhando. Então, precisa muito avançar nesse sentido, é a questão de saúde pública. A gente sabe que já vem recursos para isso, tem uma associação de voluntários sendo regularizada com o CNPJ para poder captar também recursos por fora. E a gente, enquanto parlamentar, se não tiver a consciência, mais do que a consciência, a humildade, se a gente não tiver a sensibilidade, presidente, de lutar por esses animais, olha, eu não sei o que vai ser da nossa sociedade. Então, nesse sentido de propor uma reflexão, de que a gente, que o dia municipal não seja um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida para a gente avançar nessa causa que é de todos nós, muito mais do que apenas o sentimento pelos animais, mas também a questão de saúde pública que se envolve nessa pauta. Só para finalizar, presidente, eu vi na última sessão, né, algumas críticas até a certa entidade que destinou algumas rodadas de bingo para a causa animal. Quero deixar meu posicionamento contrário, aliás, meu posicionamento inverso, no sentido de parabenizar essa associação, essa entidade. Os prêmios, as rodadas foram todas obtidas aí no trabalho dos voluntários da causa animal. Então, que bom que a gente tem eventos do município destinando a oportunidade para a causa animal. Foi oferecido para outras entidades, que isso fique claro, e a gente tem que avançar, tem como todo mundo crescer junto. Não é um projeto, não é o objetivo, foi falado e eu concordo, não é colocar os animais acima dos seres humanos, jamais. Concordo plenamente que a legislação contra crimes humanos, infelizmente, é muito flexível, é branda. Tem que ser mais rígida, mas não é porque uma coisa está errada que a gente vai também infringir no outro lado. Tem que avançar as duas coisas juntos. E nesse sentido, então, vem esse projeto. Parabéns para essa entidade que teve a sensibilidade de disponibilizar esse espaço, assim como outras entidades foram oferecidas. A gente tem eventos no município e todo mundo é beneficiado. Aquele trabalho que é voluntário, a gente tem que dar parabéns. Meu tempo esgotou, presidente, mas espero o voto favorável dos colegas. Obrigado. 13 minutos para o vereador relator na comissão. 3 minutos para o vereador autor da emenda. 3 minutos para a líder. Com a palavra, vereador Cláudio. Senhor presidente, senhores vereadores, escutava atentamente o vereador Pablo. Vereador Pablo, quem fez a crítica fui eu. Enquanto tiver uma criança e um idoso passando necessidade, eu priorizo a criança e o idoso. Eu não sou contra o seu projeto. Mas eu acho que tem muitas coisas antes para a gente atender e está acontecendo na nossa comunidade que criaram um dia de adoção aos animais. Não sou contra os animais, eu possuo animal, não cachorro nem gato, mas cavalo, boi e cuido da melhor maneira possível. E acho que quem tem o cachorro, o gato, tem que também cuidar. Só que eu acho que tem que ser mais extensível. Eu acho que não pode simplesmente as pessoas pegar 2, 3, 4 cachorros e depois automaticamente atirar na rua, que é o que mais acontece. Enquanto o animal é pequenininho, ele é muito querido. Depois começa a dar problema, começa a pessoa querer passear e não tem com quem deixar. Tem a ração que é mais cara. Esses dias eu falando com um amigo meu, e as pessoas são bem assim, quando um animal está doente, eles correm e levam lá para a Restinga na clínica. Quando o filho está doente, ele culpa o vereador, culpa o prefeito por não atender na hora. Culpa o médico, o plantonista. E para o cachorro ele vai lá e paga, tranquilo, se não acha ruim. É isso que eu não quero, é isso que eu defendo, que não podemos botar os animais acima das pessoas. Era só isso. Mas o seu projeto, eu vou votar a favor do seu projeto, mas com essa, queria registrar nessa casa o meu pensamento. Vou ser muito criticado, porque agora virou modismo isso aí, mas eu tenho a minha convicção.
2 minutos para o vereador deseja manifestar-se. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Pablo. Só concluindo, com certeza, vereador Cláudio, meu colega vereador, eu acho que, pelo contrário, é mais fácil eu ser criticado pelas posições, o discurso, e com razão, é claro que a gente quer que os idosos sejam atendidos, as crianças, a gente quer o atendimento para todo mundo, com certeza, e luta para isso, destina recursos para isso, o que tiver que criar de legislação vai criar, é parceiro, mas não é porque em uma ponta faltou que a gente vai deixar na outra faltar também. São coisas que não têm uma ligação direta, a gente tem que avançar nas duas coisas ao mesmo tempo. É o meu pensamento, respeito a sua posição, vereador, agradeço já a sinalização do voto favorável e que a gente continue debatendo sempre, né, com argumento, com respeito. Posições contrárias a gente vai discordar, mas acima de tudo discutindo os temas para prestar um bom serviço e dentro daquilo que a gente defende avançar o nosso município. Acho que seria isso, presidente, mas quero reforçar só para finalizar, né, que foi oferecido para outras entidades. Tá? Muito obrigado. Coloco em votação o projeto de lei legislativo número 06/2023. Vereador José Cardoso. Voto sim ao projeto. Vereadora Dalva Machado. Voto sim ao projeto. Vereador Gustavo Oliveira. Sim. Vereador Frank Bordion. Voto sim ao projeto. Vereador José Cláudio Posser. Sim. Vereadora Seila Trindade. Sim. Vereador Pablo Milani. Voto sim. Aprovado por 7 votos. E um que não estava presente, né? Então, o vereador Valdo, então são 7 votos favoráveis. Eu me esqueci aqui no líder de bancada, aí, o vereador Frank, fazer uso da palavra, não? Então, seguindo aqui, projeto de lei número 50/2023, do Executivo Municipal, que é da nova redação ao artigo 3º e 4º da lei número 1936/2015, de 4 de março de 2015, e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 050/2023. 5 minutos para vereador autor ou para líder de governo. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Pablo. Senhor presidente, colegas vereadores, projeto de lei 50/2023 se trata de uma alteração aí no Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, CONDEAGRO, que é um conselho muito ativo dentro do nosso município, um conselho abrangente, um conselho que define muitas questões relacionadas ao agro do nosso município. E basicamente a alteração proposta por esse projeto, presidente, no artigo 3º, referente aí, né, à composição do conselho, no projeto, na lei atual, prevê a composição de um membro e um titular da inspetoria veterinária, né, e hoje a gente sabe que já não tem mais esse setor. Da mesma forma, prevê também a questão relacionada à associação comercial, que também não temos no nosso município. Então, o primeiro ajuste é tirando aí essas duas organizações que não estão presentes na nossa sociedade, então não integram de forma prática o conselho, e além disso ele acrescenta um esclarecimento. Na lei atual não tem essas questões, ficou faltando, digamos assim, falta esse esclarecimento a respeito do prazo, né, desse mandato, das indicações. Então ele cria aí um mandato de 2 anos, permitindo novas reconduções. É o padrão, geralmente aqui nos conselhos do nosso município, são mandatos de 2 anos. Então ele faz esse ajuste para deixar claro, né, no Conselho Agropecuário a vigência desse mandato. Obrigado, presidente. 3 minutos para o vereador relator na comissão. 3 minutos para o vereador autor da emenda. 3 minutos para líder. 2 minutos para o vereador que deseja manifestar-se. Só Com a uma palavra, vereadora Seila. Só uma ressalva. Na exposição de motivos consta assim, importante destacar que não há mais no município de Formigueiro inspetoria veterinária e sim um escritório de defesa agropecuária, bem como não há em atividade
Associação Comercial, Indústria e Serviços. Seria isso, meu muito obrigada. Coloco em votação o projeto de lei número 5023. Vereadora Seila. Sim. Vereador José Cláudio. Sim. Vereador Frank. Voto sim. Vereador Gustavo de Oliveira. Sim. Vereadora Dalva Machado. Voto sim. Vereador José Cardoso. Voto sim ao projeto. Vereador Pablo Garcia. Voto sim ao projeto. 7 votos favoráveis, aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Valdecir Portoluz. Projeto de lei número 52/2023 do Executivo Municipal, que autoriza o pagamento do piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de formigueiro, a contar de 1º de maio de 2023. Coloco em discussão o projeto de lei número 52/23. 5 minutos para a vereadora autora ou para líder de governo. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pablo. Senhor presidente, projeto de lei 52/2023, terceiro projeto da pauta dessa sessão, terceiro e último. Esse projeto, ele versa sobre o pagamento do piso salarial nacional aos agentes comunitários e também aos agentes de endemias. O piso destas categorias, senhor presidente, colegas vereadores, baseado aí em normativas federais, ele é estipulado em 2 salários mínimos, né? Então ele tem essa referência. No início do ano, veio aqui para essa casa e foi aprovado o pagamento do piso salarial referente ao novo salário mínimo, 1.302, se não me engano, era na época. E no mês de maio, o governo federal aumentou o salário mínimo para 1.320. Então, como o piso desses profissionais ele é baseado no salário mínimo federal, a gente tem que recepcionar, aumentou o piso, fazer essa recepção na normativa municipal. Então, é o que versa esse projeto. Em janeiro havíamos aprovado, mas como subiu o salário mínimo, a gente tem que atualizar a lei municipal e subir também, né, dentro aqui do nosso município. Então, o novo valor passa a ser de 2.640, referente a 2 salários mínimos, de forma retroativa, tá, que fique claro, a 1º de maio, que é quando subiu aí o valor pelo governo federal. Quanto líder do governo, na última sessão, meu colega vereador Gustavo solicitou, né, o impacto financeiro, que é uma necessidade por se tratar de um aumento de despesas. Fiquei responsável por buscar esse documento, o setor da contabilidade enviou ao longo da semana, está em anexo à pasta do projeto. Né, a previsão de impacto financeiro referente a setembro, ele é de 3.454,20, ele é um valor mais alto, devido a esses valores retroativos. No mês de dezembro, ele tem um acréscimo ali em virtude do 13º. Mês de janeiro, ele é um pouquinho maior em virtude do terço de férias. Mas, nos meses normais, né, sem considerar o 13º, sem considerar as férias, o impacto é de R$ 690,84. Então, fiquei no compromisso de buscar essa informação para a gente poder votar e deliberar esse projeto. Seria isso. Obrigado, presidente. Três minutos para vereador relator da comissão. 3 minutos para vereador autor da emenda. 3 minutos para líder. 2 minutos para vereador deseja se manifestar-se. Coloco em votação o projeto de lei 52/23. Vereador José Cardoso. Voto sim ao projeto. Vereadora Dalva Machado. Voto sim ao projeto. Vereador Gustavo de Oliveira. Sim. Vereador Frank Borjão. Voto sim ao projeto. Vereador José Cláudio. Sim. Vereadora Seila Trindade. Sim. Vereador Pablo Garcia. Voto sim. Aprovado por unanimidade, 7 votos favorável. E fora a presença do vereador Valdo, que não se encontra. Então, projeto de lei número 52/23 aprovado. Dessa forma, passamos às explicações pessoais, 3 minutos por vereador. Primeiro vereador inscrito, vereador Frank Troian Bordião. Dispensa a palavra, presidente.
Próximo inscrito, vereador Pablo Garcia Milani. Senhor presidente, colegas vereadores, quero agradecer aos meus colegas pela sensibilidade, pelo voto de aprovação no projeto 06 do Legislativo. Quero também, presidente, a gente recebeu, eu fiz a leitura enquanto secretário, uma moção de um município aqui do nosso estado em defesa aí da produção da atividade leiteira dentro do Rio Grande do Sul. Enfim, a gente sabe, acompanha pelos noticiários as dificuldades que os produtores desta categoria estão enfrentando. É uma atividade que, se não houver alguns ajustes estruturais, pensando no produtor, né, o que a gente percebe na defesa deles é que está se tornando inviável fazer essa produção. O preço, às vezes, sobe nas prateleiras e o produtor recebe o mesmo valor, o custo de produção dele aumenta e a receita dele não. Então, eu acho que tem que haver um estudo nesse sentido. Presidente, a gente viu essa moção de apelo solicitando ações pontuais para melhorar essa cadeia produtiva. Por isso eu quero trazer o debate desta casa. Me coloco à disposição os colegas, se julgarem necessários, para a gente também fazer uma moção com este modelo, com esse texto, apoiando aí a demanda desta cadeia produtiva. Aqui no nosso município temos um exemplo de produção da atividade leiteira, que gera aí um orçamento, que gera arrecadação para o município, às vezes bem maior do que a gente tem ideia, por ser apenas uma família produtora, mas representa muito bem essa atividade. Então, o município tem que dar suporte a essa produção e a Câmara, enquanto legislativo, tem que sair em defesa dessas pessoas, dessa categoria que é o sustento aí de algumas famílias, além de colocar, né, o alimento na mesa dos gaúchos. Então, colegas, fico à disposição, se julgarem necessários, para a gente elaborar também um documento neste sentido. Meu tempo é curto, presidente, abreviando os assuntos aqui. Tivemos mais cedo uma reunião aí com a Secretaria de Saúde. Quero agradecer a equipe da saúde do nosso município que veio a esta casa esclarecer assuntos em gerais relacionados à pasta. Já temos outra reunião agendada em breve. Que bom que a gente possa ter esse contato aí, né, com o executivo, com as pessoas, os profissionais do dia a dia, e esclarecer muitas dúvidas, muitos assuntos que chegam, né, com alguma, ou a gente poder ouvir a versão de quem está na linha de frente, esclarecer, encaminhar demandas. Então, que bom, agradecer a estes profissionais pela visita. E antes do meu tempo esgotar, desejar um bom retorno à colega vereadora Cera, esteve fora por um período, já estivemos, né, conversando a respeito. Muito bom ter você de volta, vereadora, representando a bancada do PDT, esteve bem representada pelo colega doutor Edgar e agora reassume a esta cadeira. O que precisar, com certeza, como sempre foi, pode contar com este amigo vereador. Obrigado, presidente, a todos uma ótima semana. Próximo vereador inscrito, a vereadora Ceila Trindade Ferreira. Bem, nesse espaço, então, agradeço a todos pelas boas-vindas de retorno. Retornei com mais ânimo para trabalhar em prol da população, né? Sendo porta-voz do povo. Bem, me afastei para o doutor Edgar assumiu esses 2 meses e meio aqui no Legislativo. Creio que foi uma experiência única que ele teve também. Sendo advogado, então médico, trabalhando um pouquinho aí na área dele também, sendo conhecedor das leis. Demonstrou muito interessado nas causas do nosso município, pelo que eu presenciei. E seria isso. Meu muito obrigada a todos. Também gostaria de deixar aqui registrado que hoje tivemos uma reunião sobre a saúde da família, no qual o secretário Matheus, a enfermeira Carol, o doutor Justo, a enfermeira Suelen, a enfermeira Rita, doutora Franciele e a Franciele, toda a equipe do pessoal da enfermagem do posto, toda a equipe da saúde, da família. Teve nessa casa para relatar aí como é trabalhado, como é a diária deles, né? O serviço deles na população.
em cada área, em cada setor. Então, sendo muito importante para nós aí, deixando nós mais perto do conhecimento desse pessoal tão importante na nossa comunidade. Meu muito obrigada a todos e boa noite. Próximo vereador inscrito, vereador José Cardoso Souza. Senhor presidente, senhor vereador, uma pessoa que nos assiste. Que a palavra para o Frank. Obrigado, vereador Toninho. No fim do meu espaço eu não falei e acabei de esquecendo de dar um recado aí a todos. No próximo domingo, dia 1º de outubro, começamos a semana do nosso município, onde faz 60 anos. E um dos primeiros eventos que nós temos no município vai ser o segundo passeio ciclístico dos amigos do Pedal de Formigueiro. Vai ter 50 quilômetros em pedal, aí o pessoal vai pedalar. Vai ter um almoço que vai ser servido pela Associação Os Amigos do Hospital, em qual as arrecadações desse evento aí vai ficar toda destinada aí ao nosso Hospital de Formigueiro aí. Era um breve recadinho que eu queria dar aí. Então a população aí esse passeio ciclístico aí vai passar pelo interior do nosso município aí fazendo 50 quilômetros aí em todas as regiões do nosso município. Vai ter um café da manhã aí para o pessoal que vem de fora e um almoço, tudo incluso na inscrição aí. E os de fora aí, o pessoal da cidade que quiser almoçar, pode procurar a ficha com o pessoal dos amigos do hospital aí, que vai ter ficha aí para um almoço em benefício ao hospital. Obrigado, vereador Toninho, pela parte. E dar as boas-vindas para nossa colega Célia, o retorno nessa casa. E antes estava o Edgar, né? Também fez um bom trabalho. E a colega que sempre tem feito um bom trabalho está de volta aí. Junto, estava com um soldado da colega, né, para trabalhar com nós aí. Mas o doutor Edgar também foi um excelente profissional, trabalhou muito bem com nós aí. E quero também deixar sobre a equipe hoje da Secretaria da Saúde, da reunião que nós tivemos. É importante essa integração da equipe da saúde junto aos vereadores, até mesmo para a gente estar por dentro das atendimentos, alguma sugestão que seja dada, alguma cobrança, para que seja cada vez melhor, né? Então, para um atendimento melhor, aonde a Secretaria da Saúde é muito importante para que tenha bons atendimentos. E a gente sabe que tem muitas coisas boas que aconteceu, a gente vendo sobre os tratamentos no slide ali, que foi feito, que a gente tinha conhecimento, e ali a Carol foi bem preocupada e lutou bastante para que acontecesse. Isso é muito importante. Então, toda a equipe da Secretaria da Saúde, eu sei que muitas vezes é difícil para eles conseguir atender bem a população, mas hoje, graças a Deus, a gente tem 3 médicos, né? Isso é muito bom. A gente teve dificuldade no tempo passado, aí, dificuldade de médico. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo, com esse programa aí do Mais Médico, nós estamos conseguindo que tenha médico no nosso município. Então, isso fortalece bastante e nos ajuda bastante. E me chamou a atenção aqui na relação que eles, da enfermatologista geral adulto, 337, isso é bastante atendimento, isso de 1º de janeiro a agosto. Então, isso são bastante atendimento. De garganta também 80, e pediatra 42, e tem vários aqui, né, que a gente podia citar, mas então isso a gente vê o bom atendimento. Isso, e essas aqui, esses 300 e poucas pessoas que foram atendidas, com certeza foi também transportada e levada através do município. Então, a gente fica feliz quando consegue resolver, e a gente sabe também que falta muito ainda para a gente chegar no ponto que esteja muito bem a saúde, apesar de estar
bem mais ou menos na saúde formigueira, mas precisa muito ainda para nós chegar no ponto ideal que tenha atendimento para todo mundo. Que fique todo mundo bem atendido, mas pelo menos a gente já está tranquilo. O fundo formigueiro tem médico, o Cerro do Louro também tem médico, que passou uma dificuldade muito grande. Precisamos ter dentista no fundo formigueiro, que é uma cobrança que a gente vem fazendo bastante, que tenha também lá um dentista para trabalhar. Isso faz um bom tempo que a gente está esperando. E várias outras, como de ginástica, que eu comentei, quem sabe a gente conseguir lá. Acho que já venceu o tempo que a gente tinha percebido. Obrigado, presidente, e boa noite a todos. Isso é pouca coisa, vereador. Passar um minutinho a mais, não quero dizer. Próximo vereador inscrito, vereadora Dalva Machado Renck. Aproveitar, presidente e colegas, para cumprimentar, para dizer para a Sheila que bom que está aqui no nosso meio. Então, a gente, como disse o Toninho, a gente já estava com saudades também. E também quero dizer que, por exemplo, assim, o atendimento da saúde em Formigueiro, eu acho que tem um bom atendimento. Para um município pequeno como nós temos, não quer dizer que não tenhamos que fazer algo a mais ainda, mas é bom. Falta, de repente, alguns esclarecimentos, alguns encaminhamentos, falar mais vezes quanto a esse agendamento, porque as pessoas idosas, só num primeiro momento, eles não dominam essas coisas, mas se tiver alguém, de repente, ali para dizer, olha, antes de vencer essa receita, vem aqui uma semana antes, porque é para não ficar sem o remédio. Então, eu acredito, assim, porque eu usei e de vez em quando uso e sempre fui bem atendida. Não é por privilégio, não, mas foi muitas vezes. Então, a todos também uma boa semana de trabalho. Próximo vereador inscrito, vereador Gustavo de Oliveira. Uma boa noite a todos. Presidente, a gente teve uma visita hoje da Secretaria de Saúde, não sei se por iniciativa deles ou por um chamamento nosso, mas, de qualquer forma, muito importante essa vinda deles aqui para conversar com o Poder Legislativo, bastante produtiva também algumas etapas da nossa reunião. E é importante que a gente tenha essa aproximação também com as outras secretarias. Hoje a gente tratou de alguns assuntos, como, por exemplo, algo que eu venho insistindo já há bastante tempo, contratação de profissional de educação física para a saúde, contratação de terapeuta ocupacional para a saúde, de forma que a gente tenha atendimento coletivo, tanto da parte de educação física, quanto da parte terapêutica, a própria presença de um nutricionista para dar orientações a grupos, e não simplesmente aquele atendimento clínico, aquele atendimento individual. E eu reforço o pedido que eu já havia feito nessa casa. A gente só consegue executar esse tipo de ação com recurso financeiro. Se a gente não tem recurso financeiro, a gente não executa. E eu trouxe em outras sessões a necessidade da gente pegar e fazer reunião com as secretarias, de preferência que as próprias comissões chamem as secretarias para a gente dialogar sobre a LOA, que até dia 31 de outubro a gente vai acabar recebendo. E se continuar do jeito que vem sempre sendo feito aqui no município, a gente vai ter um apunhado de número, jogado um para cada lado, e não vai idealizar nenhuma política pública. E a gente precisa de políticas públicas. Falei sobre o profissional de educação física, tem um grupo de idosos aqui no município, que como o município não disponibiliza um profissional de educação física, esse grupo resolveu contratar um profissional de educação física para dar aula, pedindo apoio ao executivo, com material e com o espaço. E o executivo negou o material, porque eles não emprestam material porque o professor é pago. Lembrando que foi um grupo de idosos desassistido pelo município, que não se preocupa com eles, paga com seu recurso um profissional de educação física, e o município nega assistência a esse grupo. Uma total falta de respeito com a Secretaria de Assistência Social no tratamento com esse público de idoso. Eu gostaria que o líder de governo trouxesse quais são as ações
que a Secretaria de Assistência Social faz para negar esse empréstimo de material a esse grupo de idosos. Só para finalizar, presidente, e importante também, falei com o secretário de Educação sobre a questão de zoneamento, que é um assunto muito importante para o crescimento das escolas do interior, para a diminuição de despesa com transporte escolar e, por consequência disso tudo, para a melhora do processo de ensino-aprendizagem. Isso aí provavelmente vai ter impacto também no orçamento do município. Por isso que eu solicito ao presidente da COFT que a gente chame os secretários para ver qual que é o planejamento de cada secretário com cada ação em política pública que ele vai realizar em 2024. Porque se a gente simplesmente jogar número para cima, deixar ele cair em cima de uma folha para fazer a LOA, a gente não vai ter política pública o ano que vem. Muito obrigado. Bom, assim não ter mais nenhum vereador a manifestar-se, antes de encerrar a sessão, vou usar o espaço aonde eu também quero falar da reunião onde estivemos hoje com o pessoal de saúde. É muito importante essa reunião, aos secretários virem a esta casa a expor as condições, as ideias e como está funcionando. Aonde a gente tem, às vezes, ideias que a gente coloca, talvez seja adversas do pensamento de alguns, ou seja do secretário, ou seja do funcionário, enfim, mas tudo aquilo que a gente coloca é para trazer uma melhoria para a população formigueirense. E posso dizer que temos muito ainda a tratar com o secretário de Saúde e equipe. Aquilo que está bom a gente elogia, o que está ruim a gente critica para ficar melhor, uma crítica construtiva. Temos que ajustar ainda muito nessas demandas de carros, temos que ajustar as demandas e trazer, como diz a vereadora Dalva também, colocou bem colocado, vereador, trazer o conhecimento da população e aquela alerta para que tire essa receita, que não deixe vencer, mas isso também juntamente com o trabalho da própria secretaria, agente de saúde, enfim, um trabalho em conjunto se pode melhorar bastante. Porque tem muitas pessoas, às vezes eu até concordo com o debate, às vezes, mas tem uma programação, mas tem muitas pessoas que às vezes não conseguem. Nós temos inúmeras pessoas no município, porque pela infelicidade de muitos, pela falta de recurso, há uns anos atrás, muitas pessoas não tiveram as condições que outros tiveram, de ter o estudo, acesso à escola. Então, enfim, temos muitas pessoas hoje que não sabem. Daqui a 6 meses, qual é a data? Temos, não é crítica, isso aí até a gente fica triste, né, em dizer, mas tem muitas pessoas que não sabem que dia da semana é hoje. Não sabem que mês temos. Então, a gente tem que também ter uma tolerância, né? E também tem outros casos que a pessoa acaba se perdendo por A ou por B, ou às vezes está um médico particular e às vezes aquele médico não está naquela data, aí tu recorre a um posto de saúde, recorre um plantão hospitalar, e eu não acho nada demais um médico ter uma consciência de passar uma receita que vai trazer benefício para a pessoa que já está em uso daquela medicação. Então a gente tem que ir conversando, dialogando e ajustando as coisas cada vez para melhor. Mas também a gente não tratou, ainda tem muitos assuntos para tratar com a saúde. Como eu já falei, as questões de carro, marcação de consultas, atendimento, dentista, como diz o vereador José, no fundo formigueiro, né, vereador? Seria uma coisa boa, mas hoje a gente vê marcação de dentista, pessoas que precisam têm que vir às vezes 4 horas da manhã para a fila. Isso aí é um absurdo. É brabo para quem precisa. Imagina, quem precisa marcar um dentista lá no fundo formigueiro, ou lá na Estância do Meio, lá na Picada, tu tem que vir para uma fila às 4 horas da manhã para poder ser atendido. Então nós temos que
que resolver esse caso de outra forma aí, não pode ser dessa forma aí, porque é triste, às vezes, uma pessoa ter que sair do seu lar essa hora da madrugada para vir ali ficar exposto ao tempo, porque na verdade não temos nenhuma, como já foi pedido inúmeras vezes, até eu comentei há vários anos, uma área, um abrigo para aquelas pessoas que chegam ali, e aí tu fica praticamente exposto ao tempo ali, né, com esses dias assim. Se tu está com problema, né, de dentista, aí piora a situação, né, tu ficar no tempo, imagina. Então acho que nós temos que dar mais condições à população formigueirense aí e se ajustar as coisas pelo melhor. Também quero falar um pouquinho aqui para já encerrar, sobre nossas emendas impositivas. Nós estamos chegando à terceira emenda impositiva. Já a proposta para a terceira, porque para 2024 já vem outra emenda impositiva. E ainda não foi concluída a emenda impositiva de 2022. E eu gostaria de saber, e peço ao líder do governo, o que está acontecendo? Onde é que está? O que houve, prefeito? Vai ser cumprida a emenda 2022? A 2023 já está aí, até dezembro seria para cumprir, e não saiu a de 2022 ainda, que seria para ser cumprida durante até, se não me engano, até o final de dezembro, né? E a de 2023 também ser cumprida até dezembro de agora 2023. E o que está acontecendo? Então, parece que eu andei falando com o secretário, um empurrou para o outro e ficou por ali, e eu não gosto muito da enrolação. Rolo para mim é só aquele que é na estrada, e nem aquele está na estrada a princípio de conversa aí. Aquele até está parado. Então vamos desenrolar as coisas aí para poder andar. Eu aqui nessa casa eu tento fazer da melhor forma para o município andar, mas também eu quero que as coisas, as emendas impositivas dos vereadores, não é só a minha. Se tem alguém mais que não foi cumprida as emendas aí, eu quero que seja todos atendidos com igualdade. Mas também falando nossas estradas aí, eu sei que está chovendo bastante, né? E até já está chuva demais, até no outro intervalo eu disse que tinha que chover, eu acho que tem que parar de chover, né? A gente já choveu bastante, temos que parar essa chuva, mas a gente não é o São Pedro que manda lá. É muita da chuva aí, marca, pelo que eu vi a previsão, outubro e novembro parece que mais chuvoso que setembro, mas aí traz aquela alerta que o vereador talvez fique meio chato, está cobrando, mas aí traz aquela alerta que a gente cobrava nessa casa aqui, estrada, colocação de cascalho, abertura de sarjetas, e aí parece que era em vão. E aí está hoje os resultados aí, ó, estradas interditadas, as pessoas passando trabalho, né? Tanto os cidadãos que moram para o interior, como quem tem suas empresas, enfim, e aí fica esse transtorno aí. E aí botam a culpa lá no São Pedro. E São Pedro não tem nada a ver com isso, ele não é político, ele não está aqui para fazer, ele não vem fazer estrada, ele não vem cascalhar. Quem faz serviço é os agentes políticos, somos nós aí que estamos para representar o povo, então a gente tem que se virar, botar a mão na massa e trabalhar e fazer. Tá? Então, peço aí que assim que o tempo der uma trégua, eu acho que com certeza, acredito que o poder público vai ter que trabalhar final de semana. No meu ponto de vista, eu acho que, pelas previsões aí, o dia que estiver bom, tem que atracar. Não importa se é domingo, se é sábado, porque senão vai dar problemas cada vez maior. E ali, vereador José, não posso deixar de defender o nosso território ali, né? Que a gente defende todo o nosso município de Formigueiro, mas assim, ó, aquele trecho do Lagoão, aquilo ali nós tinha e temos que conquistar aí, fazer o secretário enxergar aquilo ali com bons olhos, para que faça um aterro de cascalho
mais um pouco do que já foi feito. E se não fizer, ele vai perder tudo que já foi feito. Tenho para dizer isso, porque já perdeu um pouco. Já perdeu, a água está levando, e aí vai ser aquele serviço que ele fez lá atrás, que iniciou um serviço bonito, vai ficar perdido. Então temos que ter outro bueiro aí com maior vazão para poder dar condições de terminar aquela água em cima da estrada. Mas então, finalizando por hoje aí, eu encerro por aqui, deixo finalizado a ordem do dia, e nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 2 de outubro de 2023, às 18 horas, na sede da Câmara de Vereadores. Tenham uma boa noite e um bom início de semana a todos.